O Vasco é o 13º colocado do Brasileirão. Derrota para o Palmeiras veio, gente. Que vacilo. Acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. Diferente. Salva de bicicleta. Mas nem tanto. Saída errada do Vasco, presentaço na saída para o jogo. O Vasco abriu mão de São Januário contra o Palmeiras. Levou o jogo pro Mané Garrincha em Brasília. E isso não tem dado muito certo não, hein? Nunca conseguiu, curiosamente, vencer aqui desde que o estádio foi reformado lá em 2014 para a Copa do Mundo. 8 jogos, 3 empates do Vasco e 5 derrotas. Abriu mão daquele caldeirão e de 2 jogadores fundamentais. Verratti e Coutinho estão em Brasília, mas não ficam nem no banco de reservas por uma questão de desgaste, tanto físico quanto mental. Eu quero jogar sempre, não costumo sair do time, não gosto, mas é necessário. Decisão do técnico interino, Felipe, que segue no comando uma semana após a demissão de Fábio Carilli. O Vasco do Felipe apostou nos cruzamentos, mas aí sem o Verratti fica mais difícil. Ficou na dúvida o Lloyd lá do outro lado entre bater, dominar, ele recuou pro Everton. A pontaria do Palmeiras também não estava lá essas coisas não. Facundo pra área, Fux perdeu! A chance de ouro apareceu no último lance do primeiro tempo. O Everton falhou, João Vitor tira! Ai, de bicicleta sensacional! Jai, lateral do Palmeiras, foi bem demais para livrar a cara do Everton, hein? Que lance no Mané Garrincha! Por falar em defesas sensacionais, o Léo Jardim estava inspirado, como sempre. Espalma! Léo Jardim numa bola complicada. Pegou bem demais esse chute aí do Emiliano Martínez. Até que aos 14 do segundo tempo, Hugo Moura se apresentou para ajudar o Léo Jardim na saída de bola. Eles conversaram um pouquinho ali, pediram calma, aí o Léo Jardim rolou pro Hugo. E aí, meu amigo? Saída apertada, Hugo Moura falhou, o Estevão rolou, olha o gol, Vitor Roque! Vacilo gigante do Hugo Moura. 1-0 Palmeiras, que é o novo líder do Brasileirão. Repara que ele ficou pedindo a aproximação do Luiz Gustavo, mas acabou desarmado pelo Richard Rios. Primeiro gol do Vitor Roque pelo Palmeiras. Custou mais de 150 milhões de reais e já estava numa seca de 12 jogos. Tinha que desencantar logo contra o Vasco. Foi comemorar com o Estevão e ignorou o Jai. Que vácuo, hein? O Jai salvou o time lá atrás, gente. Pô, mal agradecido demais. 4º jogo do Vasco fora do Rio no Brasileirão, 4ª derrota. Agora são 9 jogos sem vencer em Brasília. São Januário faz uma falta. Faz falta aquele caldeirão, né? O Vasco não vence o Palmeiras, gente, há quase 10 anos. Já contando com o jogo de ontem, são 13 jogos, 9 vitórias do Palmeiras, 4 empates. Tem gente que já saiu do Palmeiras, contratação milionária desencantando, tudo menos vitória do Vasco. É uma freguesia gigantesca. Chegou a sua vez. Agora já passou a dele, agora daqui a pouco chega a minha. Pergunta o que eu ouvi hoje, malhando. O que você ouviu hoje, Rock. malhando? Pergunta o que eu gosto de ouvir. O que você gosta de ouvir? Rock. Alô, Eduardo Paes, traz o YouTube, que eu gosto de rock. Venê, qual era o nome do assistente do nosso querido Silvio Santos? Rock. Sabe qual é o meu filme preferido do Stallone? Qual é, Venê? Rock. É isso aí, né? Na minha vez, bom dia e companhia de noite. Não, calma aí. Fecha os braços. Na minha vez, quando eu vou torcer pro Vasco, poupa Verratti, poupa Coutinho. Pô. Ele tava querendo. E o Hugo Moura entrega. Com falha de Hugo Moura, o Vasco foi derrotado pelo Palmeiras. Mas você tinha uma chance, assim, na cabeça? Eu não tinha chance nenhuma. Eu comecei o jogo sem expectativa. Aí começou o jogo, eu falei assim, dá pra não perder. Acontece isso, Venê. É pior. Aí o Hugo faz isso aqui. O Lloyd tava indo bem, cara. Toma. Ai, ó, vamos ver o VT na volta, o Careca vai ficar nervoso. Rodou. O Vasco chegou perto com Lucas Freitas cabeceando para fora. Pelo Palmeiras, Richard Rios arriscou de longe. O time de São Januário tentou com Ryan. E o Verdão respondeu rapidamente com essa cabeçada de Richard Rios.
Gustavo Gomes também teve a oportunidade e mandou longe. Estevão faz uma bela jogada individual e leva perigo. E em uma bobeira do Everton, o Vasco quase abriu o placar. João Vitor chutou, mas Giai faz o impossível. No segundo tempo, Léo Jardim se esticou todo para evitar um golaço de Emiliano Martínez. O Verdão insistiu, mas contou com a ajuda de Hugo Moura. Estevão aproveita e só toca para Vitor Roque fazer o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. Estevão de novo chega perto, mas o Vasco evita. A equipe carioca, já cansada, ainda buscou o empate com o Ryan, mas chutou sem força. E se o Vasco não tentava, o Palmeiras quase chegou ao segundo com Flaco Lopes e a bola foi para fora. Final, Vasco 0, Palmeiras 1. O Cruz Maltino não vence o rival desde 2015. Vou falar pra você, Pedrosa, o que eu falei pro meu marido. Vocês não são amiguinhos do Palmeiras? Não, eu não tenho Vocês esse não negócio. são, assim, parceirinhos? Né? Ai, vou torcer pro Palmeiras, que eu gosto do Palmeiras, não sei o quê. Então, fica feliz que o gol do Vitor Roque primeiro foi em vocês, não é, Vene? Eles não são aqui, ó, torce pro Palmeiras. Vocês não são em carne? Em carne aqui, vocês não ó. são Ai, amiguinhos? amizadezinha de Palmeiras. Não, mas eu acredito que seja um amigo mesmo. Você acredita? O Pedrinho, pra levar esse jogo pro Mané Garrincha, já ter falado, Palmeiras, vence logo, vai. Pedrosa, o que aconteceu? Dava pra ganhar, não dava? Ganhar, não. Dava pra não perder. Dava pra não perder, O famoso empate. Exato, exato. Mais conhecido como empate. E assim, cara, vamos lá. Primeiramente, eu acho que você tem que falar sobre esse planejamento. O Vasco da Gama ontem não teve o Verratti e o Coutinho por conta de desgaste físico, risco de lesão, por conta de viagens. O Vasco tem 3 viagens seguidas, foi contra a última partida contra o Operário, essa no Mané Garrincha, e também vai jogar fora de casa pela Copa Sul-Americana. Uma viagem que foi inventada pelo Vasco, no sentido de ter vendido esse mando de campo por conta de 2 milhões e meio de reais. Achei muito pouco para a perda esportiva que o Vasco tem na temporada. É mais importante você ganhar pontos, até porque um rebaixamento custa muito mais caro do que você vender mando de campo ou não, mesmo entendendo a situação financeira. Acho que tirar jogos de São Januário é sempre um erro para o Vasco, além de tudo, contra o Palmeiras. Porque assim, entra a escalação, aí ele coloca o Lloyd, coloca o Nuno na posição do Coutinho e coloca o Ryan na vaga do Verratti. Gostou? O Vasco se torna um time, Fernanda, mais móvel, mais intenso fisicamente, com condições de competir, no sentido de os 10 jogadores de linha, eles conseguem correr atrás da bola. Tornaram o Palmeiras um time um pouco mais fácil de ser marcado. Eu acho que o Palmeiras é muito melhor treinado que o Vasco, tem jogadores muito melhores do que o Vasco, mas o Vasco conseguiu pressionar a saída de bola, pressionar o portador da bola, não deu tanto espaço para o Palmeiras. O jogo de controle que eu achei que o Palmeiras teria, não teve. O Vasco teve suas oportunidades, tanto é que no primeiro tempo tiveram 2 chances claríssimas na partida. Uma cabeçada do Bruno Fux, que eu acho que se acontece ali, o jogo ia desmoronar, mas que ele cabeceia para fora, e o lance do João Vitor, que ele dá um tapa por cima do Everton, numa saída errada do goleiro do Palmeiras, e o Giai tira de bicicleta. O jogo vai 0-0 pro intervalo, e o vascaíno, que estava com medo de tomar um vexame, de ver um vexame, fala assim, opa, dá pra gente conseguir pelo menos pontuar lá em Brasília. Ok. Volta para o segundo tempo, o medo de todo vascaíno também é o seguinte, esse time volta muito mal para o segundo tempo e fisicamente cai muito de rendimento. Por incrível que pareça, o Vasco não caiu de rendimento. O Vasco, surpreendentemente, continuou tendo um jogo de competição equilibrado. Claro que o Palmeiras ia criar mais oportunidades, a gente está falando do líder do campeonato, um dos melhores times da América do Sul, mas o Vasco também teve suas chances, também conseguiu não ser tão controlado dentro da partida. Até que, mais uma vez, assim como foi em 5 dos últimos 7 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, um erro individual coloca tudo a perder. O Hugo Moura tenta sair com a bola ali, uma saída de bola que o Vasco estava fazendo desde o primeiro tempo, mas para ser muito honesto, tem muita gente falando assim, porque isso é questão de treino. Isso pode ser questão de treino. Só que não dá para tirar, Fernanda, a responsabilidade da capacidade cognitiva do jogador. O jogador, ele tá ali dentro de campo e ele tem que tomar decisões, porque o futebol é feito de risco. Ele é feito de risco lá na frente, ele é feito de risco lá atrás. A partir do momento que o Hugo Moura pega a bola, olha pro lado e não tem ninguém ao lado dele, o que ele tem que fazer? Isola a bola. Isola a bola, dá um bico para lateral, dá um bico para frente, só isola a bola. Em vez dele conseguir, ou melhor, tentar driblar dentro da área. A partir do momento que ele tenta sair com a bola dentro da área, depois ele vê que fez besteira e tenta dar o passe, o Palmeiras, que é um time taticamente, talvez seja o melhor do Brasil, amassa o Vasco ali na linha alta, consegue roubar a bola, gol do Vitor Roque. O que isso quer dizer?
que o Vasco, além de ser uma equipe frágil mentalmente, que toma o gol e desmorona, além de ser uma equipe que estava sem seus principais jogadores, além de ser uma equipe que teve a diretoria, que vendeu o seu mando de campo, ainda é uma equipe que erra constantemente, individualmente, em seus jogos. Eu posso lembrar de cabeça aqui vários jogos que o Vasco teve erros individuais grotescos, não são erros normais. Erro normal, até porque não acontece gol sem erro. O erro, ele acontece. O erro grotesco é que irrita o torcedor. Paulinho contra o Santos, aí pega João Vitor contra o Corinthians, João Vitor contra o Ceará, Hugo Moura contra o Sport e hoje, e ontem, nessa partida contra o Palmeiras, Hugo Moura novamente. E o pior, o Hugo Moura nem é um dos problemas do Vasco, mas ele mais uma vez protagoniza um lance que acaba fazendo o Vasco perder a chance de pelo menos ganhar um ponto. Então assim, quando eu falava o tempo inteiro aqui, o Carille não chuta a bola, o Carille não cabeceia, o Carille não finaliza, ele arma o time, ele monta um plano de jogo. Assim como o Felipe, pra mim, montou um bom plano de jogo ontem. Só que esse plano de jogo não existe quando você tem um erro individual. Não há plano de jogo que o técnico arme que se sustente com tanto erro individual. Então esses jogadores precisam ser cobrados. E aí, eu também concordo, essa cobrança tem que acontecer. E aí entra um outro problema, que ele é generalizado, não é só do Vasco, mas obviamente ele vai ficar mais latente quanto você vai vendo a qualidade das peças, né? Elas ocupam prateleiras, os jogadores têm seus valores. E não é por coincidência, porque eles realmente valem o que eles conseguem desempenhar. A chance de um jogador muito mais valorizado errar é um pouco menor, não é menor, mas é um pouco menor, porque eles são seres humanos, podem errar, mas a chance é menor. Vene Casagrande, como é que você evita essas coisas se você não tem tempo para treinar? Por exemplo, agora o Vasco vai ter aí, provavelmente, a chegada do Diniz, o Pedrosa já vai trazer atualização em relação a isso. O Diniz vai chegar com um tipo de jogo muito específico e vai precisar de um tempo para implementar aquilo. Só que ninguém tem tempo para treinar. O Flamengo tem tempo para treinar? Não. O Botafogo não tem tempo para treinar. Ninguém tem tempo para treinar. Eles estão viajando, ou eles estão jogando, Venê. Como é que vai resolver isso? Tudo é ajustado através de vídeo, né? Existe o treinamento por vídeo que os treinadores gostam de fazer. Mas isso aqui não treina no vídeo, né? Olha só, quem sou eu? Eu não tô aqui dizendo que eu entendo mais de futebol que o Felipe, que no caso foi o treinador do Vasco diante do Palmeiras. Mas se eu fosse o treinador, eu jamais ia pedir para esses jogadores de Vasco da Gama fazerem uma saída de bola como essa. Esse é o maior questionamento, o meu maior questionamento em relação à contratação do Diniz. Porque, vamos lá, fazer uma analogia, igual uma empresa, você tem uma vaga disponível, é você analisar se esse candidato ele tem requisitos para assumir essa vaga nesse momento, por mais que você goste do candidato. Eu também gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, o Pedrinho também gosta, o Felipe também gosta, mas será que o Diniz ele se encaixa ao estilo de jogo do Vasco da Gama atualmente? As peças As peças, tem, né? Exatamente. Assim, eu não gosto, para mim é até injustiça você pegar um lance e cravar que, tá vendo, esse lance aqui mostra que o Vasco não tem condições. Não, mas não é só esse lance. A saída de bola contra o Sport já havia sido ruim, eu comentei aqui. Vários momentos, vários outros jogos, a saída de bola do Vasco da Gama já tinha mostrado que não é um ponto forte, pelo contrário, é um ponto negativo da equipe. Eu, se eu fosse o Felipe, eu jamais ia permitir que o jogador do Vasco faça isso. Ainda mais o Hugo Moura, que eu conheço assim, de longa data, desde os tempos do Flamengo, esse não é o forte dele, saída de bola. O Jair consegue fazer isso muito bem na equipe do Vasco. Então, assim, Fernandinho, te respondendo de maneira sucinta, entendendo e analisando o time do Vasco da Gama, eu jamais pediria para ter uma saída de bola como essa. Dá bicão para frente, enfim, faz outra coisa diferente. Isso é extremamente arriscado, ainda mais diante de um forte rival que é o Palmeiras. Eu já acho que a questão não é só a questão das peças, né? Porque assim, o Hugo Moura é volante. Ele é o primeiro volante, correto? Perfeito. Se ele não souber dar um passe pro lado, ele não pode jogar no Vasco. Porque aquilo ali é um passe pro lado. A questão é, o Luiz Gustavo estava marcado. Então, se ele está marcado, quem tem que tomar a decisão é o jogador. Quando o Fernando Diniz assumir, que é o que provavelmente vai acontecer... O que você tem de informação? Vamos lá, só para resumir, né? A informação que eu tenho ele já deu sim, o Vasco já também quer contratar ele, é uma questão financeira, que eu até dei na última sexta-feira lá na Placar, com todas as informações, que é uma questão financeira. Ele pediu um salário na casa dos maiores salários do futebol brasileiro e o Vasco não vai pagar isso. Então, hoje, há um sim do Fernando Diniz, há uma vontade do Vasco também, só que falta esse detalhamento com o staff do jogador na questão financeira. E que eu acho que não vai ser problema, porque o Fernando Diniz já deu o aval, já tem a intenção de assumir o Vasco. Então, acho que é só uma questão de tempo do Vasco voltar da Venezuela, que é quando o Vasco vai enfrentar o Porto Cabide, e anunciar o Diniz. Voltando ao que eu estava falando, a saída de bola, a questão não é só o individual e o coletivo.
é o tempo de treinamento. Ele vai ter tempo de treinamento, porque ele vai ter um mês para a parada do Super Mundial. Sim, então ele vai verdade. conseguir ter tempo. É gatilho de treinamento, é como você posiciona os seus atletas, é a maneira que você repete aquelas jogadas ali e que, obviamente, os erros vão acontecer, como aconteceram no Fluminense, na Seleção Brasileira, no São Paulo. Mas o que o Fernando Diniz acredita, e aí eu tô falando mais pelo lado do treinador, é a gente sai com a bola de forma mais qualificada e isso gera muito mais gols do que a gente toma errando. Então essa que é a questão que ele defende. Eu acho que o Vasco tem condições, com o time que ele tem, de treinar e fazer a saída de bola. Só que, repito, a gente não pode tirar a responsabilidade do atleta. Ali é uma questão de tomada de decisão e o futebol é um jogo de risco. Se o atleta ficar tomando decisão errada, como o Vasco tem tomado o tempo inteiro, simples, ele não pode jogar. Essa que é a verdade. O presidente Pedrinho demonstrou interesse na contratação do técnico português Pedro Caixinha, que atualmente se encontra livre no mercado após deixar a equipe do Santos, ainda nesta temporada. A informação foi apurada pela agência RT Sport, que destacou que o treinador passou a ser considerado uma alternativa para o comando técnico do Vasco da Gama, que está sem treinador desde a demissão de Fábio Carille na semana passada. Inicialmente, o Vasco tratava Fernando Diniz como prioridade, com diversas reuniões realizadas nos últimos dias. No entanto, o clube e o treinador ainda não chegaram a um acordo financeiro, o que abriu espaço para que a direção Cruz Maltina começasse a buscar outras opções no mercado. Neste contexto, Pedro Caixinha, que teve uma boa passagem no comando do Red Bull Bragantino, passou a ser analisado com mais atenção por parte do departamento de futebol vascaíno. A direção buscou informações detalhadas sobre a comissão técnica e os valores envolvidos, para avaliar a viabilidade da contratação. A análise interna comparou o custo da equipe do português com o que estava sendo negociado com Diniz. Vale ressaltar que Caixinha, de 54 anos, e foi oferecido ao Vasco da Gama nos últimos dias, segundo a apuração da RTI Sport. O contato foi feito por meio da agência Luiz Carlos Nunes, representante do treinador. De acordo com a apuração do mesmo portal, a comissão técnica de Caixinha custa cerca de R$ 945 mil por mês, o que totaliza aproximadamente 11,3 milhões de reais por ano. O valor ultrapassa o teto financeiro estabelecido pela atual diretoria do Vasco e é similar ao que o treinador recebia no Santos. Vale lembrar que não é a primeira vez que o nome de Pedro Caixinha surge como possibilidade no Vasco da Gama. No início dessa temporada, ele foi cotado para assumir o Vasco, mas as conversas não avançaram, e o clube cruzmaltino acabou optando por Carille, que já deixou o cargo. Por enquanto, as conversas entre Vasco e o treinador português ainda estão em estágio inicial. Internamente, o tema é tratado como consulta, e só deverá evoluir caso o clube não consiga fechar com Fernando Diniz. As tratativas estão sendo conduzidas pelo agente Luiz Cláudio Nunes, que vê com bons olhos a chance de Caixinha trabalhar no Gigante da Colina. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O técnico português, Pedro Caixinha, é um bom nome para assumir o comando do Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.